Graças, paz, irmãos. Mais uma vez é uma grande gratidão estar aqui novamente com vocês. E um grande privilégio e uma grande coragem desses dois que estão aí de estar me convidando mais uma vez para pregar a palavra do Senhor. E nesse momento eu quero que vocês fechem os olhos, curvem-se a fronte, para orarmos, intercedermos, para que o Espírito Santo de Deus possa tomar a minha boca, tomar o meu ser e apenas usar-me como um instrumento de suas mãos. Oremos. Amado Pai, graças te damos, Senhor Deus, primeiramente porque já fomos perdoados por ti, Deus, no início da nossa liturgia, mas queremos muito mais de ti. Queremos, Senhor Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, Deus, através da tua palavra, Deus. Só a tua palavra lida, que é o poder do teu evangelho, já fala diretamente às nossas mentes e aos nossos corações. Mas fala mais, Deus, através desse texto lido. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor torne a nossa mente e os nossos corações cativos à tua palavra, Deus. Não nos deixe, Senhor Deus, sairmos da mesma forma que entramos. Pelo contrário, Senhor Deus, como acabamos de louvar, tu és a nossa esperança. Então, Senhor Deus, que possamos sair regozijados, alegres e totalmente diferentes de como entramos, tendo esperança, Senhor, naquilo que não é efêmero nem passageiro, mas no Senhor que é soberano, Deus Todo-Poderoso. Oramos assim, Deus, que a minha boca, Deus, seja um instrumento em tuas mãos. Sem o teu Espírito Santo, Deus, os meus lábios se calam, a minha mente vagueia e o meu coração petrifica. Por isso eu clamo ao teu Espírito Santo, Senhor. Vem, Espírito Santo, toma-me por completo. Tu tens total liberdade em mim. Faz, Senhor, conforme te apraz. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando olhamos para o mundo em que fazemos parte, quando olhamos para os acontecimentos desse mundo, guerra entre países, rumores de uma terceira guerra mundial, quando olhamos para as catástrofes da natureza, países sendo consumidos pelo fogo, como a gente está vendo agora, algumas cidades nos Estados Unidos, cidades aqui do Brasil sendo consumidos pela água. Quando olhamos para a igreja do Senhor e vemos a igreja do Senhor, seus missionários sendo mortos, igreja sendo tocada a fogo em países do mundo. Quando olhamos para a pregação da palavra do Senhor, uma teologia que vem querendo tornar o evangelho palatável quando não é, uma teologia que tem pregado prosperidade, positividade e triunfalismo. Quando olhamos para a minha e para a sua vida e olhamos a situação que nós encontramos, dores, aflições, problemas emocionais, problemas espirituais, portas que se fecham, desemprego que bate à nossa porta, filho doente, neto doente. Que esperança temos? Quando olhamos para a destruição do mundo, para esse mundo caído ao nosso redor, que esperança temos? Essa era o retrato de Jeremias quando escreveu o livro de Lamentações. Jeremias, ele estava de frente da catástrofe que tinha chegado na sua cidade, em Jerusalém, em Judá. Jerusalém totalmente destruída. O livro de Lamentações, irmãos, ele, como eu falei, escrito por Jeremias, ele é uma poesia escrita como os hebraicos escreviam naquele tempo, uma poesia que a gente chamava de elegias. É uma poesia composta por 5 poemas. Esses 5 poemas ficaram até bem divididos, que vocês sabem, a Bíblia ela não foi dividida em capítulos e versículos pelos inspirados por Deus, mas sim pelo homem depois, para facilitar a sua leitura e memorização. Mas o poema ele foi feito de forma tão harmônica que a sua divisão depois em capítulos ficou perfeita. O livro de Lamentações ele é composto por 5 poemas, como eu falei, 5 elogias, e esses poemas do 1 ao 4
eles são construídos em acrósticos, ou seja, ele usa cada letra do alfabeto bíblico, que são 22 letras, o alfabeto hebraico, e em cada versículo de cada poema ele começa com a letra do alfabeto hebraico. Cada poema, com exceção do poema 3, do capítulo 3, ele é composto por 22 versículos. Só o capítulo 3, que ele é composto por 66 versículos. Ele tem 3 vezes mais a quantidade que os outros. O último poema, que é o poema 5, ele não é um acróstico, mas em harmonia com os outros poemas, ele também é formado por 22 versículos. E essa forma de escrever ajudava o povo do Oriente Próximo a memorizar aquilo que o Senhor queria que eles aprendessem. Era uma forma mais fácil de memorizar a palavra de Deus. É bom ficar ciente que o livro de Lamentações não é um livro de murmurações. Ele é um livro de lamento. E a forma de escrever poesia lamentando a destruição de uma cidade não era coisa nova quando Jeremias escreveu Lamentações. O povo sumério, bem antes de Jeremias, ele já escrevia. Então, o primeiro lamento escrito foi o lamento dos sumérios, quando eles lamentaram a destruição de Ur dos caldeus. Então, isso era uma prática do povo hebreu, lamentar a destruição de uma cidade. E Lamentações, ela descreve a destruição e o exílio do povo de Deus como consequência dos seus pecados. Os pecados de rebelião, o pecado de distanciamento da palavra do Senhor e o pecado de desobediência. Jeremias, ele registra a causa da destruição de Jerusalém, de Judá. A causa da destruição foi consequência do seu pecado contra Deus, seu pecado de afastamento da palavra de Deus. Lamentações, ele ensina como Deus ama o seu povo, mas também como Deus odeia o pecado do seu povo. E ele permite a sua restauração, como está descrito no livro de Lamentações. O sofrimento em Lamentações, ele é descrito como uma oportunidade para o povo voltar-se a Deus, renovar a sua confiança em seu caráter e em seus atributos. A verdadeira esperança, irmãos, ela surge quando nós olhamos para Deus, não quando olhamos para o sofrimento, para as aflições que nós estamos vivendo. Eu não sei como você chegou aqui hoje, eu não sei qual é a tribulação, eu não sei qual é a prova que você está passando, eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é a sua aflição, eu não sei se é uma dor da alma, eu não sei se é uma dor emocional, eu não sei nem mesmo se é uma dor física, se você está passando por uma doença psicossomática, uma doença autoimune que lhe aflige, eu não sei qual é a sua dor, mas eu sei que se você focar o seu olhar para Deus, a sua esperança estará nele. Se você olhar para você mesmo, se você olhar para as circunstâncias dos seus problemas, certamente não haverá esperança. Então, a grande esperança de Jeremias, quando ele descreve aqui Lamentações, é que ele deixa de focar o seu olhar para a destruição de Jerusalém e olha para Deus. Só quando olhamos para Deus, irmãos, nossa perspectiva de vida muda. Se continuarmos olhando para o momento em que estamos vivendo, o sofrimento que estamos vivendo, não haverá nenhuma perspectiva de vida para a gente. A gente tem que olhar como Jeremias olhou para Deus e para a sua misericórdia transformadora, para o Deus que transforma nossas vidas. A sua misericórdia, ele pode transformar a mim e a você. No mundo de sofrimento humano, como a gente vive hoje, quando a gente olha hoje para o mundo, esse mundo esmagador, que nos faz sofrer, Lamentações é a voz mais profunda das nossas agonias e do nosso sofrimento. Lamentações, irmãos, ele é um brado de esperança no oceano da nossa dor. Ele é uma voz que fala por mim e por você, às vezes aquilo que a gente não consegue expor ao outro, de tanta dor que temos, fica guardado e a gente não consegue falar. Lamentações expõe a nossa dor,
ao Deus que é o Deus de misericórdia. Quando a gente olha para tudo isso que eu falei, para esse cenário, para esse paisagismo que a gente vive no mundo, onde está a sua esperança? De onde vem a sua esperança? Irmão, a sua esperança não está em você mesmo, como os coaches falam que estão. Meu irmão, a sua esperança não está no seu pai, na sua mãe, nos seus filhos. A sua esperança não está no pastor dessa igreja. A sua esperança não está na denominação que você segue e frequenta. Não, irmãos. A sua esperança está em Deus, o Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Então, onde foi que Jeremias foi buscar os pilares, a base? Qual é a fonte da esperança de Jeremias e do povo de Jerusalém? A fonte de esperança de Jerusalém e do seu povo está em Deus, em seus atributos, em seu caráter, como nós vamos ver aqui no livro de Jeremias. A primeira fonte, primeiro pilar de esperança que Jeremias busca em Deus está no versículo 22 e o 23, a parte A. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Versículo 22 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Quando nós, irmãos, estamos desesperançosos e aflitos, essas palavras de Jeremias, elas devem ecoar no meu ouvido e no seu, como um hino de louvor, como um lenitivo, como um remédio para a nossa doença, como a esperança para a nossa alma. As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã, aleluia. E elas não têm fim, irmãos. O fato de você estar aqui agora, sentado, ouvindo a palavra do Senhor, é porque as misericórdias do Senhor renovaram nessa manhã, nesse dia. E este é o motivo de não termos sido consumidos, irmãos. São as misericórdias do Senhor que nos esperançam cada dia, independente da nossa dor. Deus, Ele é um Deus misericordioso. Eu não sei a forma que você chegou, como eu falei. Eu não sei qual é a dor que você vem lutando diariamente. Mas o que eu tenho a dizer a você é o que Jeremias disse ao povo: as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. E elas não têm fim, irmão. Entenda, a gente precisa entender que quem estava dizendo isso para o povo de Jerusalém, para o povo de Judá, não foi alguém que recebeu alguma bênção, não foi alguém que tenha recebido alguma prosperidade, não, irmãos. Quem estava dizendo isso, que as misericórdias eram renovadas a cada manhã, era aquele povo que tinha visto o seu templo ser destruído, suas casas serem destruídas, seus homens morrerem, seus homens mais inteligentes serem cativados, serem levados cativos ao exílio na Babilônia. Quem está dizendo isso são aquelas mães que viram seus filhos morrerem. Não é um povo que recebeu uma bênção, é alguém que estava vivendo, muitas vezes, uma aflição, uma dor muito maior do que a dor que eu e você possamos estar vivendo agora. Então, independente da circunstância que você esteja vivendo, independente da dor que você está vivendo, o seu louvor diário deve ser: as misericórdias do Senhor renovaram nessa manhã. As misericórdias do Senhor renovaram nessa manhã. Amém, irmãos? Eles estavam tão desesperançosos que chegaram a dizer, como está em Lamentações 4:9: mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome. Eles estavam tomados de fome, irmãos. Eles não tinham alimento, não tinham bebida, não tinham moradia, mas mesmo assim diziam: as misericórdias do Senhor renovam-se a todas as manhãs. Portanto, amados, eu e você, independente do que estejamos vivendo, o óculos que temos que olhar, o prisma que temos que olhar, é por prisma de: as misericórdias do Senhor renovam-se toda manhã, e elas não têm fim. O olhar que você tem que olhar para a sua doença, para a sua dor da alma, para a sua dor de uma perda, é o olhar da misericórdia do Senhor. E ela deve lhe dar ânimo, e ela deve alegrar você. Deus é a fonte da misericórdia.
Se carregarmos algum peso, irmãos, se carregamos algum peso hoje, a razão do peso que carregamos é o pecado, irmãos. É o pecado que adentrou no mundo por intermédio do primeiro Adão. E se a misericórdia do Senhor não renovasse nessa manhã, eram para estarmos mortos diante do pecado que carregamos. Mas a misericórdia, graças a Deus, foi renovada. A misericórdia de Deus é a sua própria natureza. A misericórdia é a essência de Deus. Não há, irmãos, mais luz no sol. Não há, irmãos, mais água no mar. Não há, irmão, mais grão de areia no deserto do que há mais misericórdia no Deus da misericórdia. Amém, irmãos? Se a gente chama no nosso meio evangélico, se a gente conceitua a graça como um favor imerecido, algo que a gente recebe sem merecer, misericórdia do Senhor é deixar de receber o que merecíamos. Misericórdia é não recebermos o que merecíamos. Porque qual é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. Então o que era para nós recebermos de Deus? Era para recebermos a morte, era para recebermos o inferno de fogo. Mas a sua misericórdia renovou nessa manhã. A misericórdia do Senhor, irmãos, é nosso único refúgio de segurança. E elas renovam a cada manhã. O fato de continuarmos a vivermos e vivermos para glorificar o nome do Senhor é porque a misericórdia dele renova-se a cada manhã em nossa vida. No versículo 3, no versículo 1 do capítulo 3, Jeremias diz assim: eu sou um homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Mas existe um homem, irmãos, existe um homem que viu a aflição, que sentiu o veneno, que sentiu o absinto, o vinagre em seus lábios. Existe o homem, irmão, que sentiu a dor de ter uma cruz carregada em seu corpo, que sentiu a dor de uma coroa de espinho, irmãos. Existe o homem que sentiu a lança ser furada, seu corpo ser furado por essa lança. Existe o homem, irmão, que foi esmagado, teve seus ossos esmagados, sentiu essa dor, irmãos. Existe um homem que sentiu a flagelação, que sentiu toda essa aflição, para que todos nós, eu e você, pudéssemos ser perdoados. A crucificação de Cristo, aquilo que ele fez na cruz do Calvário, é o ato mais nítido, mais explícito da misericórdia de Deus na minha e na sua vida. É lá onde ele se entregou para que possamos ser perdoados, onde a misericórdia de Deus é estampada. O mundo não consegue ver, irmãos, porque o mundo está embriagado pelas suas faculdades mentais, na sua própria sabedoria. O mundo, ele não adora o Deus Criador, ele adora a criatura de Deus. Por isso que o mundo não pode ver. O mundo não pode ver a misericórdia de Deus explícita na cruz do Calvário. Mas louvado seja Deus, porque a misericórdia de Deus está lá explícita para mim e para você, na cruz do Calvário. Ali onde ele sentiu toda a aflição, ali onde ele sentiu toda a dor, no meu lugar e no seu lugar, para que pudéssemos receber o perdão. Amém? Seja qual for, irmão, a sua necessidade emocional, seja qual for a sua necessidade física, seja qual for a sua necessidade espiritual nesse momento, você deve buscar abrigo, refúgio na misericórdia de Deus. É lá onde você encontrará. Só nele, irmãos, encontramos o apoio para a situação que você esteja sendo afligido, para a dor que você esteja sentindo. É só lá, na misericórdia de Deus, e ela dura para sempre. Amém? Esse é o primeiro pilar, esse é o primeiro atributo do caráter de Deus, em que Jeremias se apega, se fortalece e se esperança.
Qual o outro pilar? Qual o outro atributo de Deus que Jeremias fala aqui no seu texto de Lamentações? Leia comigo o versículo 23b e o 24. Ele diz assim: grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperei nele. Esse grito, irmãos, de Jeremias, quando ele diz aqui, grande é a tua fidelidade, não é um grito jubilante de alegria, vindo de uma experiência de grande bênção ou mesmo de prosperidade. Não, irmão. Esse grito é uma reação ao grande julgamento e disciplina que eles estavam recebendo de Deus. Mas eu preciso chamar a atenção a vocês para o conceito de fidelidade. Quando ele diz aqui que Deus é fiel. Muitas vezes, quando nós somos abençoados, ganhamos um carro novo, a gente manda fazer um adesivo e coloca atrás do carro: Deus é fiel. Ou mesmo, irmãos, quando estamos diante de alguma doença, recebemos a notícia de que alguém está doente, seja uma doença comum ou uma doença terminal como câncer, e de repente a gente recebe o diagnóstico positivo de que a pessoa foi curada, o seu ente querido foi curado, o seu parente foi curado. A gente diz: Deus é fiel. Deus é fiel, irmãos, nesses dois casos que eu contei. Mas também, irmãos, quando a gente perde o nosso carro, quando Deus fecha uma porta de emprego, quando a gente não recebe o diagnóstico positivo da cura, e muitas vezes a doença leva à morte, Deus continua sendo fiel. Amém, irmãos? Porque a fidelidade dele não está ligado à bênção que eu e você recebe. Porque veja, se a sua fidelidade estivesse ligada à bênção, quantos homens de Deus fiéis moram em lugares ermos? E quantos homens ímpios moram em mansões aqui em Recife, em Pernambuco? Quantos? Então a sua fidelidade, irmão, não está ligada à bênção que ele dá a mim ou para você. Tem uma música, tem um hino que diz assim: Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E lá no fim ele diz: Tu és fiel a mim. Aí é um grande erro teológico nesse louvor. Porque imagine se Deus fosse fiel a mim e a você. Que esperança teríamos? Se a fidelidade do Senhor fosse a mim e a você, homens e mulheres depravados, homens e mulheres egocêntricos, narcisistas, que os desejos dos nossos corações só nos interessam, não interessam ao outro, que esperança teríamos? Então, Deus é fiel a Ele mesmo, porque Ele é a fonte de sua fidelidade. E a fidelidade de Deus está ligada ao seu caráter, ao seu atributo, à sua eternidade. Deus é fiel porque Ele é eterno. A sua fidelidade, irmãos, Ele é incondicional, interminável, inabalável. A sua fidelidade não aumenta comigo e com você se você for um ativista na igreja. Se você cumprir uma agenda de domingo a domingo, quinta a quinta, aqui na igreja. Não, irmãos. A sua fidelidade, ela não vai aumentar porque eu sou bonzinho, porque eu cumpro a palavra do Senhor. Não, irmãos. A sua fidelidade, ela é imutável. E a sua imutabilidade está ligada à sua eternidade. Ele permanece para sempre, como diz o Salmo 102. Ele é fiel, irmãos, e a sua fidelidade está comprovada quando ele cumpre as suas promessas e ele cumpre aquilo que ele promete, irmão. A evidência da sua fidelidade, irmãos, sabe onde é que ela está? Ela está quando ele cumpre a promessa que ele fez, lá no que a gente chama de proto-evangelho, em Gênesis 3,15, quando ele disse que enviaria o Redentor, que pisaria na cabeça da serpente, lá em Gênesis 3,15. Quando ele promete que enviaria o Redentor, a saber, Jesus Cristo, e cumpre essa promessa,
ali é escancarada a sua fidelidade. A morte, irmãos, e ressurreição de Jesus são o maior testemunho de Deus, não apenas da sua promessa, mas que Ele cumpre, como está lá em Gênesis, oferecendo para mim e para você reconciliação, vida nova e esperança de eternidade. Podemos confiar nele, mesmo em meio à dor que você sente agora, mesmo em meio à aflição que você sente agora, mesmo não vendo nos seus olhos resolução para aquilo que você quer que resolva, você pode se esperançar nele, porque ele é o Deus que promete e que cumpre. E nunca estamos sozinhos, irmãos, em nossos momentos de angústias e de aflição. Ele está comigo e com você, mesmo que seja no vale da sombra da morte. Por isso confie, ele é um Deus que cumpre. Mesmo que a cura, irmão, não venha, mesmo que você não veja melhora na sua doença, na sua angústia, na sua aflição, confie em Deus. A cura pode não vir agora, nessa vida, mas aqueles que estão em Cristo, tenha certeza que ela virá na eternidade, que a promessa que Deus faz para mim e para você é para a eternidade, não para esse mundo agora. A sua fidelidade, irmão, nos garante que o sofrimento do presente não se compara com a glória que há por vir, reservada para mim e para você que está nele, como diz em Romanos. O Senhor, irmãos, no fim desse versículo, Jeremias diz assim: a minha porção é o Senhor. O Senhor, irmãos, Ele é a nossa porção. Quando Jeremias fala aqui, ele faz uma conexão, ele faz um link com aquilo que fala em Números 18 e 20. Quando Josué foi distribuir as terras para as tribos, todas as tribos tiveram herança, menos a tribo de Levi. Os levitas e os sacerdotes, eles não tiveram herança, porque a herança deles era o Senhor. A herança deles era o Senhor. E é tão interessante, irmãos, que as outras tribos que receberam herança, era que faziam o sacrifício para os levitas e os sacerdotes. Se nós, como povo de Deus hoje, entendêssemos hoje que a porção daqueles que não têm herança é o Senhor, se a gente pudesse, irmãos, ter em nossas igrejas sacerdotes e ministros de louvores que tivessem somente a sua porção como o Senhor e fossem supridos, mantidos por nossas ofertas, por nosso dízimo, pela nossa fidelidade no dízimo, pelas nossas ofertas generosas, quão bom não seria para mim e para você. Imagine, irmãos, se tivéssemos os homens de Deus aqui, nossos pastores, nossos ministros, sendo mantidos somente pela igreja, sem precisar ter nenhuma atividade secular, com a vida dedicada exclusiva para a obra, orando, sendo ministrado, estudando a palavra para trazer o melhor de Deus para vocês. Se entendêssemos o papel, a responsabilidade que eu e você tem, como quem recebeu a terra como herança, se vivêssemos isso que está aqui em Números 18, 20, e Jeremias novamente reforça dizendo que a minha porção e a sua porção é o Senhor. Ter Deus como nossa porção é o nosso único fundamento de esperança. Ter Deus como a nossa porção é esperançar em algo que é eterno. Não é ter nossa esperança em algo que é passageiro, que é efêmero, que vai se acabar, se destruir, se consumir nesse mundo. Isso é ter Deus como a nossa porção. Quando temos Deus como nossa porção, nossa esperança aguça. Então, tenha esperança nisso, irmão. Deus é a sua porção. Espere nele, sendo submisso, mesmo diante da adversidade. Esperar em Deus envolve uma expectativa de esperança, demonstrando que eu e você, que nós temos uma fé ativa em Deus, que tem o poder, irmãos, de transformar a angústia em alegria, de transformar o desespero em esperança, de transformar a aflição em cura, e de transformar a minha tristeza e a sua
em consolo. Só podemos, irmãos, encontrar verdadeiramente esperança com a perspectiva vertical. É olhando para o alto, olhando para Deus. Se nossos olhos ficarem fitados no que é horizontal, no que é do mundo, do que é da terra e do que vai passar, que esperança temos? Só a esperança nele, em Deus. Amém? Então, irmãos, o primeiro atributo que Jeremias teve como esperança foi as misericórdias do Senhor, que eles renovam toda manhã. A segunda foi a fidelidade do Senhor. E a terceira esperança de Jeremias foi no atributo da bondade do Senhor. E onde é que a gente pode ver a bondade do Senhor? Acompanhe comigo, Lamentações 3, versículo 25 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da mocidade. Se olharmos para a situação e para as circunstâncias em que o mundo se encontra, quando vemos a maldade que está no mundo, se olharmos para a minha situação, para a minha circunstância, para a situação que você vive hoje, para a aflição que você vive hoje, para a angústia, para a dor que você vive hoje, onde está a bondade do Senhor? Como que Jeremias diz, bom é o Senhor, diante daquela catástrofe que estava aos seus olhos, diante do retrato que Jeremias via da sua cidade, diante do templo destruído. E Jeremias diz, bom é o Senhor. Quando olhamos para isso, irmãos, muitas vezes vacilamos na nossa fé. Muitas vezes duvidamos de Deus e até muitas vezes acusamos a Deus. Quando diante de todo o mal em que vivemos, dizemos, Deus é bom. E Deus é bom, irmãos. O Senhor é bom. Quando Jeremias diz, o Senhor é bom, ele denota aqui bondade, ele denota aqui benevolência e o perdão de Deus. Deus não é bom apenas, irmãos, para aqueles que esperam no Senhor, mas para toda a humanidade. O sol e a chuva estão para todos. A bondade de Deus, ela não significa ausência alguma de sofrimento para a minha vida e para a sua vida, mas ela garante a sua presença constante, suprindo todas as suas necessidades. E isso é provado lá no livro de Mateus, lá no Sermão do Monte, no capítulo 6, do versículo 25 ao 34, quando lá ele declara que ele alimenta os pássaros e veste os lírios do campo. Deus é bom porque Ele vai suprir sempre a necessidade daqueles que estão nele, a necessidade do comer, do beber e do vestir. Se você buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas em sua vida, como declara lá o Senhor no Sermão do Monte. Jesus e Deus é bom. A bondade de Deus é demonstrada no seu cuidado e nas suas ações com toda a sua criação, tanto com os animais, como as árvores e como nós, como a coroa da sua criação. Todo o cuidado que Deus tem com a sua criação é uma demonstração da sua bondade para conosco. Conhecendo esse caráter bondoso do nosso Deus, devemos aguardá-lo, a sua volta, a parousia de Cristo, em silêncio. Ele diz aqui, bom é aguardar, no versículo 26, a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Permita-me, irmãos, fazer uma observação aqui. Jeremias diz que devemos aguardar em silêncio. Nós não sabemos mais viver diante das aflições, dos sofrimentos, das angústias que Deus permite que vivamos. Uma teologia equivocada de que o cristão não sofre, de que você não nasceu para ser cauda, mas nasceu para ser cabeça, de que
o mar vai se abrir para você e de que você vai andar sobre as águas, tem feito com que nós não saibamos mais viver no mundo diante das aflições e das dores. Mas aqui há um recado de Jeremias, inspirado pelo Espírito Santo. Devemos aguardar a volta do Senhor, aqueles que estão em Cristo, em silêncio, sem murmuração, sem retrucar o coração, sem reclamar. Se você quer reclamar, se você quer murmurar, aqui no livro de Lamentações, no próprio capítulo 3, tem uma orientação de Jeremias. Acompanhe comigo aqui. Veja o que diz o versículo 39. Se você quer murmurar, se você quer reclamar na sua vida, faça como Jeremias nos ensina aqui. Porque, pois, se queixa o homem vivente? Quer reclamar, irmão? Quer se queixar? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então, está doendo? Continue em silêncio. Está lhe afligindo? Continue em silêncio. O sofrimento faz parte da vida do cristão. E todo momento que a gente passa, toda essa prova, toda essa tribulação, toda essa angústia, todo esse flagelo, é unicamente para a glória exclusiva do nome de Deus. Amém? Não existe, irmão, uma forma mais clara de vermos a bondade de Deus do que naquele local mais enigmático do mundo, a saber, no Gólgota. Foi lá que ele morreu por mim e por você, para que pudéssemos ser salvos. A cruz do Calvário é a forma onde a bondade de Deus é pregada da forma mais clara e absoluta. Quando a fé confia na bondade de Deus, que é intrínseca à própria glória e à graça divina, eu e você, nós temos uma base segura para a nossa esperança. Amém? Então, irmãos, Jeremias se baseou na misericórdia de Deus, na fidelidade de Deus, na bondade de Deus, mas tem outro atributo de Deus em que Jeremias se baseou. E o próximo atributo é a justiça de Deus. Leia comigo, versículo 34 a 36 na sua Bíblia. Diz assim: pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o dinheiro do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem o seu pleito, não o veria o Senhor? Aqui Jeremias está lamentando a injustiça dos babilônios, daquele povo que Deus usara como instrumento seu, da sua ira, pelo pecado que Jerusalém tinha cometido. E Jeremias e o povo reclamavam dessa injustiça, da forma como os babilônios estavam tratando, fazendo com o seu povo. Naquele momento, Jerusalém só tinha lapsos de justiça. E quando a gente olha para aquela realidade de Jerusalém, qualquer semelhança com o mundo que a gente vive hoje, com a justiça que a gente vive hoje no Brasil, é mera coincidência. Esses versículos de Jeremias, ele traz para a gente uma reflexão profunda, quando a gente aplica a realidade da justiça que a gente vive no Brasil. Uma justiça marcada por desigualdades, por um sistema corrompido, e por muitas vezes a gente tem a sensação de impunidade. Parece-nos, quando a gente olha para as leis do Brasil, que as leis só foram feitas para as pessoas de bem cumprirem, para tirarem dinheiro das pessoas de bem, para aqueles que vivem corretamente, que pagam caro por isso. Mas aqueles que vivem às margens da lei, recebem em troca benefícios, impunidade e um viver regaladamente. É uma injustiça que aqueles que são justos são condenados, os inocentes são condenados, e aqueles que são condenados estão soltos. Um juiz prende, o outro vai lá e acha uma brecha na lei, solta. Aqueles que eram para estar condenados estão hoje gozando de soltura. E essa injustiça
que vivia Jeremias e essa mesma injustiça que viveu e você em nosso país, muitas vezes nos deixa desesperançosos. Às vezes nos faz perguntar: há esperança ainda? Como olhar uma esperança diante de tamanha injustiça num país que a gente vive? Qual é a nossa esperança, irmãos? A nossa esperança é a mesma esperança que Jeremias teve com relação aos povos da Babilônia quando estava subjugando. A nossa esperança é que Deus tudo vê. Os olhos do Senhor, irmãos, estão em toda parte. Deus tudo vê, como diz Provérbios 15:3. Se você está vivendo uma injustiça, se você está vivendo algum momento que a injustiça está praticando por você, tenha esperança. Deus está vendo. Os olhos do Senhor estão em toda parte. E aqueles que cometem injustiça, aqueles babilônios que cometeram injustiça lá com Jeremias, e os homens que são levantados no Brasil, que estão cometendo injustiça, eles prestarão contas diante daquele que sonda a minha, a sua e a alma deles, e diante daquele que prescruta o nosso coração. Essa deve ser a nossa esperança. Deus tudo vê e tudo julgará a seu tempo. Diante dessa justiça que Deus fará, assim, naquela hora que todos nós estaremos diante dele, irmãos. Isso aqui é um chamado para mim e para você. Se você ainda não confessou Cristo, mediante a graça recebida, ainda há tempo de você confessar o Senhor, antes que a justiça final chegue. Porque quando a justiça final chegar, não vai ter mais como você ser perdoado. Ainda dá tempo de você confessar os seus pecados e receber o perdão de Deus aqui. E se você já confessou Deus pela boca, pelos seus lábios, mas não evidencia isso no seu coração, não deixou Deus transformar o seu coração, as suas atitudes não são fruto do Espírito, arrependa-se. Arrependa-se e confesse seus pecados a Deus. Ainda há tempo de Ele perdoar você e você viver em novidade de vida. Peça perdão aos seus pecados e peça que Ele faça justiça, fazendo você sofrer as consequências do seu pecado. Porque Deus é um Deus de bondade, mas Deus é um Deus de justiça. Não é uma em detrimento da outra. Elas são amalgamadas. Não tem como separar a bondade e a justiça de Deus. Ele é justo porque Ele é bom. E Ele é bom porque Ele é justo. A disciplina de Deus na minha vida e na sua vida é a maior expressão de amor que Ele tem por mim e por você. Que Deus corrige a quem ama. E uma observação para fazer aqui para mim e para você. Quando disciplinamos nossos filhos, na medida que eles erram, essa é a maior prova de amor que nós temos por ele. No mundo em que a verdade não é mais absoluta, ela está relativizada, em que a moral e a ética foi relativizada, corrigir os filhos tem sido uma virtude. É capaz no mundo de hoje de você corrigir o seu filho e ele ligar para o conselho tutelar: olha, minha mãe e meu pai estão me corrigindo, vem aqui buscar eles. Mas aquele que conhece a palavra, aquele que foi já ministrado pela palavra do Senhor, sabe que a maior prova de amor, a maior expressão de amor que você tem pelo seu filho é corrigi-lo. Portanto, discipline o seu filho, corrija o seu filho. Você não faz parte do mundo. Você que foi chamado a viver na era de Cristo, você tem que ir na contramão do mundo e corrigir o seu filho e disciplinar o seu filho, assim como Deus faz comigo e com você quando cometemos uma desobediência. Clame ainda hoje ao Senhor e arrependa-se, peça para que eu lhe corrija. A disciplina de Deus é a sua maior expressão de amor, como diz em Hebreus 12, do versículo 4 ao 8. A justiça de Deus, irmãos, ela é vivida por mim e por você quando eu e você espelhamos em todos os nossos relacionamentos a justiça de Deus. É fazer aquilo que é certo, mesmo que ninguém esteja olhando. O errado vai continuar sendo errado, mesmo que todos estejam fazendo, mesmo que esteja sendo relativizado.
o que é errado. Ele vai continuar sendo errado. E quando é que a gente explicita a justiça de Deus? Quando eu e você espelha essa justiça, quando a gente espelha esse caráter de Deus, fazendo aquilo que é certo diante dos homens, diante de Deus. Amém? E essa justiça de Deus, aqui ele trata de 3 formas da justiça de Deus. Ele trata da justiça de Deus para o seu povo que o ama, corrigindo como ele fez com o povo de Jerusalém. Ele mostra a justiça de Deus para aqueles que Deus usa para subjugar o seu povo. Se você vê ao longo da história de Deus na Bíblia, todos os povos que Deus usou para subjugar o seu povo, ele foi julgado também depois. Assim foram os amorreus, os filisteus, assim também os babilônios. E ele fala também da principal justiça de Deus, do principal ato de justiça de Deus, que ela é compreendida mais uma vez e revelada na cruz e revelada no Evangelho, de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. O maior ato de justiça de Deus para a minha vida e a sua vida foi quando a sua ira lançada sobre a minha vida e sobre a sua vida, antes de chegar em mim e você, aquele estendeu as suas mãos na cruz do Calvário, impedindo que a sua ira chegasse a minha e a sua vida. Aquele ato de Cristo na cruz do Calvário, aplacando a ira de Deus, é o maior ato da justiça de Deus na minha vida e na sua vida. Pela justiça de Deus, por intermédio do seu Filho, o seu único Filho, o unigênito, como diz lá em João 3,16, nós não fomos punidos, nós não fomos consumidos pelo pecado, nós não merecíamos a morte, mas a justiça de Deus pelo seu Filho, por causa de Cristo, nós fomos justificados. Esse é o maior ato de justiça de Deus na minha e na sua vida. Ele morreu no meu lugar e no seu lugar, recebendo toda a ira de Deus, nos tornando justos diante de Deus, como diz 2 Coríntios 5:21. Então esse é o maior ato de justiça para a minha vida e para a sua vida, é Ele entregar o seu Filho no meu lugar e no seu lugar, para que Ele fosse condenado e imputado sobre Ele o meu e o seu pecado, e nós pudéssemos nos tornar justos diante de Deus. Amém? E por fim, irmãos, o último atributo de Deus que Jeremias se apega, que é a base da sua esperança, é o que a gente encontra aqui no versículo 37 e 38 de Jeremias 3, que diz assim: quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto mal como bem? Aqui ele fala do atributo de Deus chamado sua soberania. Aqui Jeremias trata da soberania de Deus. Deus é soberano, irmãos, sobre tudo, sobre todos os eventos da minha vida e da sua vida, seja o mal, seja o bem. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua dor, mas Deus é soberano sobre a sua dor, sobre a sua aflição, sobre a sua angústia, sobre qualquer circunstância que você esteja vivendo. Ele tem o controle da história. O momento que você está vivendo a sua dor não define quem você é. O que você sente hoje não é o fim da sua história. Ele é o meio que Deus está usando para glorificar o nome dEle. O que define você é a sua identidade em Cristo. Você foi criado à imagem e semelhança dEle. Não é o que você passa agora, não é a sua dor, não é o seu momento de aflição, não é a perda que você teve, não é a porta que fechou para você. O que define você é o que Deus diz quem você é. O que define você é as promessas que Deus tem para a sua vida, promessa de eternidade. Isso que define você. Essa verdade deve ser um chamado para mim e para você confiar nele, que tem um propósito maior na minha e na sua vida, mesmo quando eu e você não conseguimos entender o momento que a gente está vivendo, com os olhos fitados na circunstância, não conseguimos ver aquilo que a gente está vivendo
Qual o propósito daquilo que Deus tem na minha e na sua vida? Só vamos entender, irmãos, quando olharmos para o céu, para o que é eterno. Que tudo isso que eu e você esteja vivendo de dor é para glorificar o nome dEle. Ele tem um propósito maior na minha e na sua vida. Deus, Ele não abandonou você. Ele não deixou você. Mesmo que muitas vezes você olhe para a situação e não tenha esperança, Ele é presente na sua dor, independente da circunstância que você esteja vivendo. Ele está presente, irmãos. Submeta a Ele, seja submisso a Ele, fortaleça-se nele. Ele está oferecendo todo dia a sua graça, para cada momento que você está vivendo, para cada segundo da sua vida de dor e de angústia, há uma graça que superabunda. Para cada mal do dia, a sua graça. Para a dor de hoje, a graça de hoje. Para a dor de amanhã, a graça de amanhã. É uma graça ilimitada, porque as misericórdias deles não têm fim. Aleluia. Mesmo em meio ao luto, mesmo em meio à angústia, Deus está perto e oferece um consolo para todo o coração quebrantado, como diz Salmo 34, 18. Deus, irmãos, Ele não é surpreendido pela sua dor. Ele é poderoso para usá-la para o meu bem, para o seu bem e para a glória do nome dEle, como diz Romanos 8, 28. Deus, Ele transforma a minha dor, a sua dor, o seu sofrimento em um instrumento de redenção. Ele pode usá-la para purificar a minha fé, purificar a sua fé. Ele usa a minha dor, a sua dor, o seu sofrimento, para tornar-nos mais semelhante a Cristo. E Ele usa o seu sofrimento para nos ensinar a dependermos exclusivamente dEle. A sua esperança, como eu falei no início, não está em você. A esperança da sua dor, das suas aflições, não está no seu pai, na sua mãe, nos seus filhos, no pastor dessa igreja, na igreja que você segue. A esperança de todo momento, de toda angústia que você sente agora, está naquele que é a fonte de toda esperança. O sofrimento, irmãos, ele é real. A dor é real. Mas ela não é o capítulo final da sua história. A dor que você sente hoje não é o fim. Não é a última página do livro da sua história. A soberania de Deus, irmãos, ela não apenas governa o presente, apenas ela não controla a sua vida hoje, mas ela aponta para o futuro eterno, para o porvir, para a sua parousia, para a volta de Cristo. Todas as aflições terrenas que você está sentindo hoje, por mais dolorosas que sejam, elas são temporárias. Elas vão passar, irmãos. Um dia vai passar. Tem dores que vão passar no mundo terreno, mas tem dores que só vão passar na eternidade. Mas tem esperança em Deus, porque Ele prometeu aos que confiam nele todas as coisas, como diz em Apocalipse 21:4. Nós estaremos na presença dele, do Deus Altíssimo e Todo-Poderoso, e lá todo o sofrimento desse mundo, aleluia, acabará. Não vai haver mais lágrimas, não haverá mais diagnósticos negativos, não há mais dor, não haverá mais aflição, não haverá maior orfandade, sentimento de desprezo,
acusação, flagelo, Ele enxugará, irmãos, a minha lágrima e a sua lágrima. E restaurará cada um de nós. E finalmente, irmãos, todo pecado não mais existirá. Deus, Ele é soberano. E o seu maior ato de soberania é desnudado na morte, na ressurreição e na ascensão de Cristo. Não foram os líderes religiosos que levaram Cristo para a cruz. Não foram os fariseus. Não foram as acusações do povo quando perguntaram: Cristo ou Barrabás? Não foi Judas quando o entregou que levou Jesus à crucificação. Foi a soberania de Deus que o levou para a cruz, para que ali, pelo seu ato, nós pudéssemos se achegar novamente a Deus. E é essa a nossa esperança, irmãos. Nesse texto de Lamentações, nós aprendemos o único lugar onde há esperança, o único lugar onde tem misericórdia, onde tem fidelidade, onde há bondade, onde há justiça e onde a soberania de Deus é pregada. E esse lugar é Jesus. A minha esperança e a sua esperança é nele, Cristo Jesus. E que as suas misericórdias, a sua bondade e a sua fidelidade, a sua justiça e a sua soberania possa ser a nossa esperança para o nosso caminhar nessa vida cristã até a Canaã celestial. E que para isso, assim Cristo nos ajude. Amém.